Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Vamos viajar pelas letras da Espanha. Vamos viajar pela literatura espanhola. E por que, para conhecer a Espanha, é importante conhecer a literatura? Segundo o professor Olavo de Carvalho, o escritor ele tem o poder de tornar visível aquilo que está na alma humana. Então, todas aquelas experiências que, se não expressadas, elas não coesionam a vida social. Ou seja, trocando em miúdos, por exemplo, a gente tem aí um animalzinho de estimação, ele chega chorando, né? E aí você pergunta o que foi, te bateram, você caiu, machucou a patinha, o que foi? E ele não vai conseguir expressar. Aquela experiência vai ficar com ele para sempre. Mas nós, humanos, temos a capacidade de expressar o que está na nossa alma. E essa expressão, esse compartilhar dessa expressão, é que nos faz nossa convivência social e mais, a nossa identidade como sociedade, as nossas experiências humanas. E quem vai falar sobre as experiências humanas de um povo, de uma sociedade, num momento histórico, quem vai traduzir o que está na alma humana de uma sociedade é a literatura. Então, um país, um povo, não é só os seus monumentos maravilhosos, a sua história maravilhosa, suas ruas, seus edifícios, mas também as suas experiências. E vamos conhecer o que estava na alma humana do povo espanhol no século do ouro, com a obra Lazarilho de Tormes, de um autor anônimo. E para isso, eu trouxe uma convidada mais que especial, Elaine Santos. Elaine é doutoranda em letras pela Universidade de Coimbra e fez um ano de Erasmus aqui na Espanha de literatura comparada, onde ela pôde conhecer mais sobre literatura espanhola e ela vai contar pra gente sobre essa obra maravilhosa. Então, com todo amor, com todo carinho, vamos chamar aqui a Elaine. Olá, Aê! Bem-vinda, Brasil Hispana! Como obrigada. você tá, Elaine? Bem, Que alegria te primeiramente, muito receber. obrigada pelo convite, Débora, e gostei muito da sua abertura, né, em falar que a literatura também é muito importante para integrar a identidade de um povo, de uma sociedade, né, e nós vemos que muito das nossas culturas, do nosso costume, né, está inserido aí nos textos literários. E eu vou falar um pouquinho sobre essa obra, o Lazarilho de Tormes, que é um clássico, né? Uma novela, na verdade, não chega a ser um romance, porque é um texto um pouco mais curto, com menos tramas, menos personagens. Então, é classificado aí na literatura como gênero novela, e é uma novela do século XVI, escrita por né, como você mesma disse, é um escritor anônimo, né? Se tem algumas suspeitas, vamos dizer assim, entre um autor ou outro que na época escrevia na Espanha, mas não conseguiram até hoje decifrar exatamente. Então, ainda que seja anônimo, na verdade, o próprio nome da personagem, Lazarilho de Tormes, acabou se transfigurando, vamos dizer assim, para além da literatura, e nós temos uma estátua em bronze aí na cidade de Salamanca, bem próxima à Ponta Hermana, e é
a personagem Lazarilho, jovem, com o seu primeiro amo, o cego, né? E Salamanca está presente na obra, é a cidade onde ele nasceu. Ele se chama, na verdade, Lazarilho de Tormes, porque ele nasce nas margens do rio Tormes. E a novela também depois se passa por um período na cidade de Toledo. E aí, então, mostra como era, né, os costumes da época. Eu trouxe aqui algumas edições. Essa edição foi a primeira que eu tive, que eu ganhei de duas amigas minhas, que são de Salamanca, espanholas, e me disseram que eu tinha que conhecer a obra de Lazarilho de Tormes, então agradeço aqui a Eva e a Cristina que me deram este livro. Eu observei também, analisei esta edição, que é uma edição da Biblioteca Didática de Anaia, uma edição didática, todas em espanhol, né? E eu encontrei esses dias em uma livraria. Eu não vou saber o nome da livraria, depois eu até posso deixar aí para você. Essa edição, bem bonita, olha só, por 10 euros. Olha, eu encontrei essa edição. É uma edição ilustrada, infanto-juvenil, né? Uma linguagem um pouco mais acessível, uma linguagem mais simples. E com muitas ilustrações, eu não sei se você consegue ver aí, né? Tem muitas ilustrações. Olha só. Então, para introduzir também a criança, o adolescente na literatura clássica, é possível a partir de edições ilustradas, né? Isso é bem bacana. E o mais interessante que eu achei é que as fotos, as gravuras, as ilustrações, elas têm um fundo real, fundo de fotografia. E todas as fotografias são da cidade de Salamanca. Né? Então, é uma edição que eu acho que vale a pena, né? Sim, é bem bonita. E a capa também, né? Traz aqui, você vê, observa a foto, né? Da catedral e a ilustração. Então, é sempre nesse como está. A edição que eu li foi esta. Depois eu comparei um pouco com esta, né? E não tem muita diferença na linguagem entre uma e outra. O que é bem bacana, né? Que esse desculpa, esse espanhol mais antigo, ele tem bastante palavras semelhantes ao português, que hoje já não está mais no espanhol contemporâneo. Né? Então, por exemplo, a palavra ponte, que no espanhol hoje em dia é el puente, né? Na época nesse português mais antigo era la puente, então era feminino. E algumas palavras, outras aqui eu encontrei, em que até o livro, nessa edição didática, ele traz como as explicações, né, das palavras. Ele traz aqui as explicações das palavras conhecidas. Muitas dessas palavras são conhecidas para nós, né? E uma delas, por exemplo, é a palavra brincadeira, que ele coloca como no sentido de rogar, né? E que quando eu li, para mim não precisava ali da explicação da tradução, porque nós temos aí a expressão brincadeira até hoje. Então, eu achei bacana de ver que as linguagens, né, que a língua espanhola e a língua portuguesa, ambas vieram do galego-português, né? Então, que elas foram se separando, mas que nessa época, né, século XVI, ainda havia mais
palavras semelhantes que com o tempo foi aí se afastando. Então foi uma coisa curiosa que eu achei bacana da... Uma curiosidade sobre isso, Elane, que para que as pessoas possam entender, antes na Espanha romana, que não era Espanha, era Hispânia, como só a Península Ibérica era a Espanha romana. Então, assim, não existia uma separação entre Espanha e Portugal que a gente conhece hoje. Inclusive, a região da Lusitânia, que hoje é a região de Portugal, que chamava região da Lusitânia, a capital era Mérida, na Espanha, que hoje é Espanha. Então, assim, realmente era um Exato. povo, realmente, né? Não existia essa cisão. Essa cisão ela veio aparecer depois. Então, talvez por isso a gente encontra tanta semelhança, porque Com realmente era um certeza, povo. né? Porque o português também arcaico era o galego-português, né? Que depois se dividiu aí. Hoje em dia tem o galego, tem o português, mas antigamente era uma língua só, né? Antes da existência da língua portuguesa. Então a gente vê que está tudo meio imbricado aí Por isso que em algo eu sou super apaixonada semelhante que e com o tempo foi com certeza, né? Se distanciando um pouco mais que aqui nesse espanhol antigo ainda mantinha algumas semelhanças. É por isso que eu sou tão apaixonada pela Iberoamérica, porque a gente aprendeu que nossa patrimônio é Portugal, Espanha é outra. Na verdade, não, gente, a gente está tão umbilicalmente relacionado que a gente nem imagina. A gente É nem imagina. verdade, E é a gente vai verdade. descobrindo isso, assim. Uhum. Exato, né? E em relação à história, né? Não vou contar o final, né? Não vou dar spoiler aqui, mas para que o pessoal conheça um pouquinho, é, é a história de um garoto, o Lazarilho, né? Lázaro de Tormes, e ele vem de uma família bem humilde, muito pobre, e a mãe o entrega para um amo para que ele possa seguir e ter melhores condições de vida, né? E ele passa de amo em amo, né? O primeiro amo com quem ele tem contato é um cego. E aí nós vemos aqui que a história, quem for procurar sobre o Lazarilho de Tormes vai ver que é uma literatura picaresca, né? Ele traz aí um herói chamado um pícaro, né? E o que seria esse pícaro, na verdade, né? Qual a característica desse herói que é o pícaro? É um anti-herói, né? É uma personagem que, diferente dos cavaleiros medievais, né? Que eram aqueles personagens perfeitos e com valores, com moral, né? Quando falamos das histórias de cavalaria, falamos aí dos cavaleiros medievais, que são todos com as características muito demarcadas das características morais e de valores. E o pícaro não, né? Ele tem aí algumas artimanhas, ele tenta se safar da maneira que dá. Muitas vezes o pícaro, que não é o caso do Lazarilho, porque ele trabalha bastante, mas muitas vezes o pícaro é aquele que não gosta de trabalhar, que gosta só de aproveitar a vida. Então, essa é a característica desse herói pícaro, né? Ele é chamado aí um anti-herói, e o Lazarilho de Tormes é considerado um dos primeiros pícaros da literatura. Então, ele vem como um dos primeiros escritores que faz criar uma personagem que é o protagonista, né? E que não é perfeito, como era até então, né? Ele vai criar um protagonista aí com alguns defeitos que depois muitos outros irão também nessa mesma linha, né? Inclusive no Brasil nós temos um livro do romantismo chamado Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que traz o primeiro pícaro da literatura brasileira, né? Que é o Leonardo
Leonardinho Pataca, que também é um garoto que, desde criança, é cheio de artimanha e ele cheio de fazer travessuras e tal, e vai seguir essa mesma linha de personagem do Lazarinho de Tormes. E fazendo nessa essa linha com a realidade, na questão, no primeiro, o livro é dividido, na verdade, em 7 tratados. É como se fossem 7 capítulos. É um livro bem curtinho, bem rápido de ler. Eu peguei a edição espanhola, então, assim, demorei um pouquinho mais, mas tem também edição traduzida para o português. É um livro rápido. O tratado sexto, por exemplo, ele tem uma página só. Aqui, ó. Então, o tratado 2 e o tratado 3 são as duas partes mais extensas da obra. E logo no começo, quando ele inicia sua trajetória com o cego, eles comentam a respeito daquela estátua que está no início da ponte romana de Salamanca, que não se sabe ao certo, né? Se é um urso, se é um leão, eu nunca sei. Quando eu passava por ali, eu não sei. Oi? Aquela estátua que está ali na ponte romana é a estátua de um animal que viveu ali, mas que ele, com o esquentamento, né, da cidade, ele migrou, ele se extinguiu aqui em Salamanca. Então fizeram aí uma estátua porque ele era um animal abundante aqui. Ah, então, aqui ele fala que tem uma forma de touro, né? Então, posso ler um pedacinho aqui? Claro, claro. Ele chega perto da ponte e o cego fala para ele: Lázaro, vê esse animal, chega bem perto que você vai escutar o ruído dele. E o Lázaro, acreditando que aquilo era verdade, né? Era um garoto, um menino, uma criança, e quando ele chega perto do animal, o velho bate a sua cabeça na pedra e ele diz que ficou 3 dias com a cabeça doendo. E o cego diz: presta atenção, porque quem é servo de um cego, uma coisa a mais vai ter que saber, né? Ser mais esperto que o diabo. Então, seria esse primeiro momento já que simboliza a perda da inocência, né? Então, aí é quando Lázaro, ainda inocente, que acreditava que a estátua de pedra poderia rugir, e ele tem esse primeiro estalo, e a partir daí o cego começa a ensinar a ele também como sobreviver, e é onde ele vai fazer 1000 artimanhas para tentar a sobrevivência, né? Na verdade, se dá bem na vida, mas a questão do Pícaro é exatamente essa. Ele não é uma pessoa, uma personagem ruim. Ele não é todo virtuoso, né? Porque o Lázaro, ele vai ter momentos em que ele vai roubar, em que ele vai enganar o cego, ele vai enganar o outro amo. Mas tudo isso por quê? Porque ele precisa comer, né? Todos os amos que passam por ele negam comida e deixam ele passando fome. E chega uma hora que o instinto fala mais alto, né? E é onde ele vai aí fazer as suas artimanhas. Então, o livro é cheio de ironia, de partes engraçadas, né? Ele tem, assim, alguns momentos que você ri sozinho ali fazendo as leituras. Por exemplo, o segundo amo é um clérigo, né? Um padre, e ele é pior que o cego, né? Então, o Lázaro diz: nossa, eu saí do inferno e abracei o capeta, né? Porque ele é ainda pior.
Porque o cego, por mais que fosse avarento, ele ainda dividia as coisas dele, a comida, com o Lazarilho. Agora o clérigo não, deixava o menino ali passando fome. E o tratado mais longo é esse, é o segundo tratado, em que ele conhece esse clérigo. E o que ele faz para conseguir comida? Ele rouba a chave do baú onde o clérigo guardava os pães, e ele consegue, com um vendedor ambulante que passa, uma cópia idêntica da chave. E aí, quando o padre sai, ele abre a arca, come os pães, só que ele não podia comer os pães inteiros, porque que justificativa teria para que aqueles pães desaparecessem? Então ele ia tirando os miolos, assim, como se fosse um rato, né? Como se um rato tivesse passado por ali. E o clérigo faz de tudo e pensa que realmente é um rato, tenta fechar a arca, coloca ratoeira por tudo quanto é lado. Até que um dia o Lazarilho dorme e, como o clérigo já estava um pouco desconfiado e tal, ele coloca a chave dentro da boca para dormir. Só que, conforme ele está dormindo, o clérigo chega próximo a ele por ali para tentar verificar o que está acontecendo e tal, ele se assusta e cospe a chave. E aí ele percebe que era a chave da arca e descobre quem era o verdadeiro Raton. e manda o Lazarilho embora. Fala, não quero uma pessoa como você aqui. E assim ele vai, em tentativas de encontrar um outro amo. Então ele vai passando por esses diversos... por essas pessoas que, entre aspas, cuidam dele, né? Mas também vai ensinando, cada um vai ensinando alguma coisa. Teve uma história também com o cego, que o cego estava assando uma linguiça. E o Lazarilho começou a sentir aquele cheiro da linguiça, e ele falou, o estômago falou mais alto que a razão, né? Como o cego não via o que estava fazendo, ele troca a linguiça por uma cebola. E o cego começa a girar a cebola ali e ele come a linguiça. Isso porque o cego havia pedido para que ele fosse buscar vinho para ele. Deu uma moeda para que ele fosse buscar vinho. E nesse caminho ele leva a linguiça, come a linguiça e volta com vinho. O cego fala assim, quando o cego vai comer a linguiça, cadê a linguiça, né? Não tem. Só tem a cebola. Ele fala, você roubou a minha linguiça. Eu falo, não, imagina, nem aqui estava, eu fui buscar vinho. Só que o cego é tão esperto que ele enfia o dedo dentro da garganta do Lazarilho até não poder mais. E ele tinha acabado de comer aquela linguiça e daí ele solta um arroto de linguiça que não tem como negar. Acaba vomitando a linguiça, não tem como negar que ele nunca havia comido. E é nessa que o cego também manda ele embora. Então são essas coisas que ele vai vivendo e vivenciando, e que é a parte engraçada do livro, né? Mas, além disso, nós temos uma parte bastante crítica, né? Existe uma crítica social bem acirrada aí. Por quê? Né? Porque tem o clérigo, que é avarento, né? Que não deixa o garoto comer. Tem um outro amo que é um fidalgo, todo bem alinhado e tal, com as vestimentas perfeitas, mas ele vive somente da aparência, ele não tem condição nenhuma. Na verdade, quando o Lazarilho vai viver com ele, o Lazarilho acaba tendo ele mesmo que levar a comida para esse fidalgo, em vez do fidalgo alimentá-lo.
né? Então, Lazarilho até questiona alguns momentos, né? Como ele saía aprumado, arrumado, dizia assim, "Não, ninguém pode imaginar que esse homem tão arrumado saiu de casa sem comer nada, né? Tá o dia todo sem nada no estômago. Então, é ali para manter as aparências. E tem um outro, que é um frade também, que ele vai ser servo desse frade, mas o frade sai com as mulheres, e foi até numa edição antes, eu não me lembro agora, mas até um determinado momento esse tratado foi retirado da obra, porque via-se como uma crítica forte, né, à igreja. Então, é o frade que é alguém da igreja, mas que não exerce ali não faz aquilo que ele mesmo prega, né? Só para contextualizar, né, a época que foi feito Nazarírio, Nazarírio foi feito no século do Ouro. O século do Ouro compreende fins do século XV, século XVII, que foi quando foi o descobrimento da América. Então, teve uma ebulição na pintura, teve uma ebulição na literatura, em várias áreas, né? Então, por isso chamado século do Ouro. Mas era um período também da Inquisição. Uhum. Então, talvez por isso o autor era anônimo. Em tempos de Inquisição, e ele faz realmente essas críticas. E ele foge completamente, como você mesmo falou, do que era o padrão literário, né? Que a figura do nobre, com todo, né? O nobre não só como um título, mas também com valores de lealdade, valores que o Nazarírio ele vai questionar, né? Pela forma de vida que ele é, né? Que ele está inserido. Então, para que as pessoas possam entender um pouquinho isso, né? Em que momento isso foi escrito e por que era anônimo, porque realmente começou a Inquisição Exato. e ele vai fazer uma crítica à igreja, vai fazer uma crítica à nobreza. Sim, ele é uma crítica acirrada, né? Então vê aí que o clérigo não dava comida para o garoto. O frade, né, vivia em condições que não era as condições de um verdadeiro frade, né, como deveria ser. Então, são todas essas questões abordadas na crítica, né? Por isso a obra também, a gente pode ler a obra de uma maneira muito atual, né? Porque as críticas sociais, elas não são críticas, né, somente daquele momento. Então, por exemplo, falar da hipocrisia, falar das aparências, né? Então, quando hoje em dia, acho que mais do que nunca, essa preocupação aí com a aparência, o que eu sou e o que eu mostro, né? Então, é uma obra também que daria um trabalho bem bacana nas escolas, né? Com que o professor pode abordar essas questões com alunos jovens, né? Então, às vezes a gente pensa que por ser uma obra clássica, é uma obra com vocabulário, com uma escrita mais difícil e que não vai atingir o jovem, né? Mas aí tudo depende da maneira como essa obra é levada para a escola, da maneira como pode ser trabalhada em classe. E, né, nessa edição ilustrada, por exemplo, a gente vê que há possibilidades de trabalhar para o jovem, né? Então, isso é bem bacana também. E deixa eu ver o que mais, que eu lá anotei outra coisa que também é bastante inovador, é que o autor ele se dirige diretamente a uma pessoa, que é essa vossa mercê. Né? Então, é como se ele estivesse escrevendo cartas sobre a vida dele, contando aí o que aconteceu. Né? Então, é o Lazarilho já, história em primeira pessoa, que também não era comum na época, porque geralmente os livros eram contados por um narrador que não era personagem, né? Que via as coisas de fora aí do, do espaço narrativo. Ele não, ele é a primeira pessoa, ele vivencia e também participa
do discurso, mas é o Lazarilho já adulto que rememora a, a sua trajetória de vida, né? E ele se dirige a essa vossa mercê. Então ele diz, ó, vossa mercê, imagina o que aconteceu comigo, né? Colocando o leitor dentro da história também. Isso, na época, foi bastante inovador para a literatura, porque não era o que se acostumava, né? O narrador, ele era mais, como se eu digo, mais distanciado, né, do leitor, e ele não, ele traz o leitor aí para dentro da história. Então é uma característica muito comum hoje na literatura contemporânea, né? O leitor participar da história. E ele já coloca isso no século XVI. Esse autor já traz dessa forma. Então é um livro que tem crítica, tem humor, tem contemporaneidade, tem o clássico, né? É algo que realmente vale a pena. E para finalizar aqui as minhas anotações que eu fiz pensando nessa questão do pícaro, né? Já falei do Sargento de Milícias, Memórias de um Sargento de Milícias, que é um livro também que é muito bacana e que nem sempre chega dessa maneira bacana para o aluno, então é algo a se pensar. E depois nós temos também no Brasil o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, já no período do modernismo, que é o grande anti-herói aí. E ele já entra nesse pícaro que não gosta de trabalhar. Eu não sei, mas para quem já leu Macunaíma, toda hora ele fala, ai, que preguiça, ai, que preguiça. Né? Então, uma característica típica das personagens é esse, ai, que preguiça, né? Que seria aí esse nosso grande anti-herói da literatura brasileira. E é isso que eu tinha para colocar. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, algumas questões, estou tiver alguma aberta. pergunta aí, podem colocar que a gente faz aqui, passa aqui para a Elaine. Então, eu acho que o que eu tinha para falar, eu falei no momento, né? Mas é isso. Surge no auge da Espanha Imperial, contextualizando historicamente aí a obra, né? Fins da Idade Média, 1554, a obra. Então, assim, a América já, né? O descobrimento da América em 1492 aqui na Espanha, então já estava esse período de que o próprio Nazareno viveu, né, de fome, de privação e tudo, foi um pouquinho consequência da Guerra da Reconquista. Então ele vai narrar isso, né, que foi um período em que desprendeu muito dinheiro realmente da coroa para que a gente, para que possa acontecer a reconquista, né, é, o combate com os árabes. Então, a sociedade se ressentiu e o Nazarilho, ele retrata muito isso. E logo depois, isso foi pouco a pouco sendo reconstruído, né? Também porque teve o apoio da igreja e também por conta da América, né? Mas o período da Reconquista foi um período onde os camponeses passaram realmente por esse processo de privação que o Nazarilho retrata. Quem tiver alguma pergunta para fazer aqui para a Elaine, podem colocar aqui. E te agradecer, Elaine, agradecer aí pela disponibilidade. Aqui o Javier, um luxo poder aprender com vocês, meninas. Que bom que ainda tem pessoas que valorizam tanto a literatura quanto a nossa história. Obrigada. Ah, que Ai, bacana! que lindo, que bom, obrigada. Muitas graças, Javier. Aí escreveu em espanhol, eu fiz aqui a tradução rápida. Gracias, Escreveu Javier. sim, muitas La próxima, graças. la próxima hacíamos en español. Sim, olha só, seria interessante, seria interessante. E essa obra realmente
é uma obra muito visionária, né? Não só pela questão de ser o primeiro anti-herói, mas também por narrar em primeira pessoa. As críticas que eles fazem são críticas muito corajosas, né? Era Sim. uma época, era uma época difícil da Inquisição, né? Isso. E bem interessante, realmente. Então é isso. Eu acho que por aqui, se você tiver alguma consideração para fazer. Eu agradeço, para mim é sempre um prazer falar sobre literatura, seja brasileira, portuguesa, agora conhecendo um pouquinho mais da literatura espanhola. É sempre um grande prazer poder levar a literatura aí para as pessoas, porque eu acho que, como você mesma falou, a literatura representa a alma humana e isso precisa ser resgatado, né? Sempre. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, agradeço ao canal Brasil Hispana e, quem sabe, viemos aqui para outras obras. Se Deus quiser. No que depender de mim, depender de mim, sim, com certeza. Porque o que a gente fala, né? É muito bom tirar foto do monumento, é muito bom, mas mais do que isso, existe um povo, né? E um povo que se expressa, e um povo que Uhum. fala, né? O que está, as suas vivências. Então, assim, a literatura ela traz isso, né? A interpretação das vivências de um povo. E conhecer um povo é conhecer também sua literatura. Não tem como a Não gente tem como. desvincular isso. Não tem realmente. Pois gratidão, Elaine. Se vocês quiserem conhecer mais Elaine, procurem no Instagram Um Dedo de Prosa e Poesia. E se muito mais, vocês vão encontrar lá com ela. Ok? Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Se você gostou, deixa agora o teu joinha, se inscreve no canal para saber mais e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer. Beijo, Elaine.